Altinópolis ainda contabiliza os prejuízos que foram causados pelo temporal do fim da tarde de ontem. Vamos voltar lá para a cidade ao vivo? A Gislene Lopes traz as últimas informações para a gente. André, depois dos estragos ontem à tarde por conta do temporal, os empresários começam a somar os prejuízos. Nessa quadra aqui onde mostramos no começo do jornal, em que a estrutura metálica cedeu, o dono chegou aqui agora e vai contar pra gente como encontrou o local. Beto, boa tarde. Uma cena de horror? Boa tarde. Sem dúvida, né? Muita chuva, muito vento. Quando cheguei aqui, naturalmente já estava nessas condições, porque a chuva era tão intensa, o vento tão forte que praticamente não tinha ninguém na rua, né? E se tivesse alguém, com certeza buscou um abrigo. E quando cheguei estava desse jeito. Um fato inédito na cidade, nunca sou daqui, nunca vi nada parecido. Bastante estrago na cidade toda. Já tem ideia do prejuízo aqui na quadra? Então, prejuízo a gente ainda não tem, porque essa estrutura precisa ser desmontada para a gente avaliar aquilo que aproveita, o que não aproveita, para chegar em números, né, de prejuízo. Agora, final do ano, era um momento de muita movimentação, tem mais esse prejuízo? Sem dúvida, é uma época que todas as pessoas buscam um lazer a mais, uma confraternização, parentes de fora que estão passando pela cidade vinham aqui, jogavam, faziam jogos em família, e esse ano, infelizmente, não teremos. Porém, a gente também tem que ver o lado positivo, que graças a Deus não machucou ninguém, não afetaram as construções vizinhas, né, esse incidente. Então, vamos em frente. Com certeza, muito obrigada, Beto. Como o Beto disse, apesar de todo esse estrago, graças a Deus não houve feridos. Daqui a pouco eu volto, André. Gislene Lopes, inclusive a Gislene está preparando uma reportagem com todos os detalhes que você confere na segunda edição do Jornal da Clube. Voltamos direto então para Altinópolis, cidade atingida ontem por um fortíssimo temporal e hoje o dia, claro, é de muita limpeza e de contabilizar os prejuízos por aí, né, Gislene? Isso mesmo, André, muito prejuízo. A prefeitura decretou estado de emergência depois do temporal de ontem à tarde, que durou cerca de 3 horas. Muitos bairros ficaram sem energia. Agora, por exemplo, nós estamos numa quadra em que toda a estrutura metálica foi danificada. Foram vários pontos de alagamentos na cidade, destruição de estabelecimentos e casas com a força dos ventos. Muitos bairros ficaram sem energia por cerca de 3 horas. Moradores que estavam em um clube da cidade registraram o momento em que mesas, cadeiras e parte do forro do local foram arrastados pela ventania. A área precisou até ser fechada. Um restaurante também foi afetado. O teto desabou e assustou os clientes que estavam no momento. A estrutura de uma academia chegou a ceder por conta da ventania. Muita destruição também no cemitério da cidade, com túmulos e vasos quebrados. Uma cena de horror. Diversas árvores caíram e bloquearam ruas e trânsito da cidade. Um poste se partiu no meio com a força dos ventos que chegaram a 100 km por hora. Apesar dos estragos, não houve feridos nem ocorrências de gravidade. Aqui comigo está o secretário de Segurança, Dirceu Soares. Secretário, uma cena de horror que vocês nunca viram antes. Boa tarde. Boa tarde. Uma cena muito forte em Altinópolis que a gente nunca tinha visto antes aqui. Um vento arrasando tudo. Ele pegou um canal e esse canal foi levando tudo que se encontrava na frente. Graças a Deus não teve vítima e também não teve nenhum acidente mais grave. Teve muita queda de árvores, uns alagamentos, porque na queda de árvores geralmente vem a correr que entope as bocas de bueiro. Mas já tudo voltando ao normal, graças a Deus, e está tudo estabelecendo. E sobre as casas onde danificou, os bairros onde danificaram, a Defesa Civil, juntamente com o prefeito, o José Roberto Ferracini Marques, já deu todo o apoio para nós, para fazer todo o levantamento, para restabelecer essas pessoas. Quais foram os bairros mais atingidos? Edmar Vicentini, Figueiredo Volta e Ulisses Guimarães. E o cemitério, secretário? A gente esteve lá, está até fechado, né? O Corpo de Bombeiros está lá dentro. O cemitério teve umas 8 ou 10 árvores caídas, que desde quando fundou o cemitério essas árvores existem, né? Mas danificou, mas já está sendo recuperado também os túmulos e voltando tudo ao normal. Como que começou hoje a limpeza? O que já foi feito na cidade? Então, começamos pelas avenidas mais atingidas, né? Os bairros,
e já estamos quase no centro da cidade. Estado de emergência, o prefeito fez aí um decreto, o que acontece agora? Acontece que eu te falei para você, está fazendo um levantamento, né, e depois a gente senta para discutir os financiamentos, parte financeira desses lugares. Muitos prejuízos até agora. Bastante prejuízo. Tá certo, secretário, muito obrigada pela entrevista. André, a gente segue acompanhando e daqui a pouco eu volto com mais informações. É com você. Tá combinado, Gislene Lopes ao vivo de Altinópolis, acompanhando esse temporal, ventos que chegaram a 100 km por hora ontem. Até daqui a pouco então, Gislene.